dentro do horário. Então, boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos a mais um link Open Class. E neste link a gente vai trabalhar como inserir o aluno, né? O passo a passo para inserir o aluno em campo, tá? A gente vai passar um pouco mais detalhado, né? As informações. Trouxe para que vocês tenham uma ideia de como se conduzir, né? Trouxe uma tela aqui no qual a gente vai seguir. Então, primeira coisa para a gente trabalhar, né, a inserção do aluno em campo, né, quando nós chegamos, é o mapeamento do campo, tá certo? Muitos supervisores, né, quando chegam novos e até os que já têm um maior tempo de casa, muitas vezes não conhecem os campos, né, no qual já possui convênio e os que não possuem convênio. Tá certo? Então a gente tem que partir de um princípio que, né, para iniciar, para quem está chegando, precisa, né, saber quais campos eu já tenho convênio, quais eu não tenho ainda. Então a primeira coisa é essa lista de convênio. Então, se você ainda não, né, chegou agora, não tem, né, o direcionamento, qual que eu faço, você pode solicitar essa lista todo início de módulo, tá, para o setor de estágio, via portal de solicitações, você pode solicitar essa lista, né, dos que já os locais, cidade, sua, né, na sua região, na sua cidade aí, que já possui convênio já firmado, tá? Eles podem te fornecer esses dados aí de forma mais assertiva, ok? Então, você tendo um parâmetro, primeira coisa, já sei quais são os locais no qual eu já tenho convênio, né? Já posso realizar as tratativas junto à supervisão. E para quem ainda não tem convênio, ainda não tem um local, tal, na minha cidade não tem convênio, então eu preciso fazer esse mapeamento, tá? E esse mapeamento vai funcionar da seguinte forma: você vai pegar a lista de instituições sociais que são locais, né, possíveis locais onde tem um assistente social, você vai localizar, né, prefeituras aí próximas para que você faça o convênio. Só lembrando que essas tratativas de abertura de campo, né, de mapeamento, tá? A prefeitura, ela, né, dispõe de várias ferramentas, né, no qual você pode estar inserindo esse aluno, porém as tratativas são mais demoradas, tá certo? Então, sim, muitas vezes a gente vai encontrar um pouco mais de dificuldade ali e um pouco mais de morosidade na hora de realizar essa tratativa de convênio com uma prefeitura, tá bom? Mas, né, é válido para que a gente possa, né, fazer esse trabalho durante um módulo e para outros futuros módulos, tá bom? Para iniciar já com um aluno já na prefeitura, pode ser que não dê tempo. Então, por isso a gente trabalha sempre, né, prevendo essas inserções. Então, a gente trabalha fazendo o mapeamento das prefeituras, secretarias, então tudo para a gente mapear e saber onde tem assistente social e fazer as tratativas de convênio, tá bom? Lembrando que convênio eu posso realizar a todo momento. Então, desde o início do módulo até o final do módulo, eu posso estar realizando essa tratativa de convênio, tá bom? O termo de convênio, ele não muda. Então, se eu tenho oportunidade ali de fazer um convênio, eu faço. Quanto mais convênio tiver, melhor para mim, tá certo? Então, é essa a dinâmica. Então, quanto mais convênio em hospitais, quanto mais convênio em prefeituras, quanto mais convênio em instituições sociais, melhor, porque são oportunidades ali que eu vou ter futuramente para inserir um aluno, tá bom? Ah, mas eu tenho só 2 agora, mas o mais importante é você fazer esse mapeamento e abrir quanto mais campo, melhor, tá certo? E o que eu vou pedir para vocês? Façam, nós temos um edital ali dentro do estúdio do supervisor, nós temos um edital ali de campo, né? Então faça esse mapeamento e faça essa lista ali, faça um controle, né, de quais locais você já possui convênio, para que você se organizar ali na hora dos seus alunos, tá? Isso facilita demais. Então, para quem está chegando, o pessoal que já tem mais experiência, né, já tem essa prática, mas para quem já está chegando, faça esse mapeamento, esse controle aí dos alunos, tá certo?
de mapeamento e contato, né, aí contato com esse campo, eu vou fazer esse contato, né, via e-mail, via WhatsApp, né, ou pessoalmente para firmar esse contato, para conversar, né, conversar com o técnico ali responsável que vai receber esses alunos. Então, você tem vários mecanismos para poder, fazer esse contato de relacionamento, tá bom? Então é muito importante esse primeiro contato, mapeamento de campo, e sempre esteja abrindo campos novos, tá certo? "Ah, mas eu tenho ali um campo suficiente", nunca será o suficiente, então prevenha, se precavenha, então sempre esteja abrindo um campo novo, tá certo? Eh eu sei que tem um pessoal que já tem mais tempo aí, se quiserem, dar uma contribuição de como você faz, esse mapeamento para os novos que estão chegando, tá. Se quiserem contribuir, a gente está aberto aí para uma sugestão ou até uma contribuição aí, tá certo? Alguém tem uma contribuição sobre como que faz a abertura de campo aí na sua cidade? Posso falar? Por favor, Mary. Deixa eu falar, eu tenho é, nove Polos? polos, né, que eu cuido. Hum, E tem, certo. o de Andradina sempre foi problema em questão de convênio. Uhum. As meninas faziam em outra cidade perto, que é Castilho. Né? Elas tinham que andar 20 quilômetros de ônibus ou de carro, não sei, elas tinham, todas elas, até hoje, até essa semana passada. Aí, quando foi um dia, eu fui lá em Andradina, né? Peguei meu carro e fui até lá. Aí fiz uma reunião com elas e falei para elas: vamos tentar abrir vocês mesmos o convênio. Não vamos ficar esperando o polo, porque eles não estão conseguindo. Você acredita, Juliana, que elas abriram 3 convênios? Olha que bacana, Aí isso é eu falei, importante, então, e né. aí elas falaram assim: o que, que eu tenho que fazer? Eu falei: primeiro local, primeira dica, ver se tem uma assistente social no local. Onde tiver uma assistente social, você corre atrás. Eu vou te mandar o convênio para você e você pede para ela preencher, assina e manda que eu mando para a sede. E elas mandaram 2 e já foi aprovado, e agora tem um em aprovação. Eu Que estou legal. eu tô super feliz, por quê? Porque era um problema lá, um problema mesmo, entendeu? Então, agora, Uhum. graças a Deus, esse polo está resolvido. Os outros não, mas o polo de Ah, Andradina estava muito difícil. é uma contribuição muito importante, trazer o aluno, né, para esse protagonismo na busca do campo, de abertura de campo, tá, pessoal? Ah, não é só assumir a responsabilidade, essa responsabilidade deve ser compartilhada com o aluno. Então, principalmente quando, né, no caso da Amélia, que tem vários polos, e às vezes é polos de cidades diferentes ou até estados, tem alguns professores que atendem estados diferentes, então trazer esse aluno para o protagonismo, né, nessa busca de campo. Então, isso é válido, né, muito boa a sua contribuição, Amélia, E eu porque tive, o aluno tem que fazer parte também dessa busca, não eu é tinha uma, somente o supervisor. isso, eu tinha uma ideia comigo que quem teria que abrir os campos seria o polo. E até pouco eu falei, não, quer saber de uma coisa? Não é só o polo. Vamos correr É atrás, isso porque o aí, polo tem tanta coisa para cuidar que muitas vezes não tem tempo de ir atrás. Aí eu isso, incentivei as alunas e está funcionando. bacana, isso aí, muito importante. Irineia, você quer fazer uma contribuição rápida aí para nós? Boa noite, Juliana, tudo bem? Tudo. Boa noite a todos. Então, Juliana, essa questão do convênio, a princípio eu fiquei muito assim preocupada, porque são 2 modelos de termo de convênio que vocês têm, né? Parece que o do curso de serviço social é específico, porque me lembro de que fui no município com o nome de, acho que foi Nova Serrana, é, Hum, a Unicesumar teria um convênio, sim, firmado com a prefeitura, porém, para os outros cursos. Aí eu isso, tive que me pegar o termo específico do serviço social e fazer toda a tramitação. Então, assim, a minha primeira coisa que eu faço é ligar, né? Vou via telefone, quando, igual o colega uhum, falou aí que ela atende 9 polos, eu atendo 25,
Então, eu vou mais por via e-mail, que tem município meu que é muito longe, né? Assim, eu levo horas e horas para chegar, então eu faço via tramitação à internet. Eles assinam, me enviam e eu mando para ir para Maringá para dar o parecer final. Bacana. E além das prefeituras, eu tenho vários terceiros setores, eu tenho a APAI, eu tenho as entidades, né? Aham. Igual eu já E te como falei, que funciona essa busca sua? Qual que é a sua experiência? Como você busca? A sua metodologia para abertura de campo? então, igual eu te falei, primeiro eu ligo, né? Ver se tem um convênio aberto, Ah, vejo sim. o tipo de termo que está lá. Se é dos outros dos cursos ou se é específico para o estágio Ah, obrigatório sim. do curso de serviço social. Não sendo, aí eu ligo na prefeitura, eu vou presencial com o convênio, procuro o setor de estágio da prefeitura e já faço essa tramitação dentro da prefeitura. O terceiro Bacana, setor, eu vou diretamente nos presidentes das ONGs. Já bacana. converso com eles novamente. Ah, Aqui, já que você me tira uma dúvida, é, só aproveitando a deixa. sim, é relacionada ao estágio. Essa Aham. semana, e como eu te falei, eu trabalho no controle social do município que eu moro, certo? Certo. Aí, minha tramitação com a prefeitura do meu município é super tranquila. Uhum. Para que eu tenho vários. Na prefeitura eu tenho 16 CRAs, 2 CREAs e por aí vai. Então, o meu campo aqui Sim. em Betim, ele é muito tranquilo. E o setor de estágio me enviou um e-mail, acho que foi direto aí da sede, com o nome de Graciana. O e-mail que está aqui é Graciana, um Hum. tracinho, não é underline, ctg@unicesumar.edu.br. Aí, o que ela me pede nesse Ah, e-mail? Isso porque o pessoal do setor de estágio me ligou, me perguntando se eu teria uma vaga para atender uma estagiária. Aí veio aquele monte de ponto de interrogação. Pô, Betim tem representação, eu sou supervisora acadêmica, o que está acontecendo? Quem é essa pessoa? Mas aí eu fui até a prefeitura, fui no RH, procurei dados da aluna, não tem, eu não sei quem é essa pessoa, procurei meu polo de apoio, que é, né, de Betim. ah, tá. Deixa eu ver só se eu entendi. É, tipo, o setor de estágio te procurou para você ser supervisora de campo, isso? Não, para eu receber uma aluna do curso de serviço social como estagiária. Aí Então, eu falei, daí não, é Betim, isso, hein? supervisão, não precisa Ah, dessa moça aqui, Graciana, solicitar esse estágio com a aluna. E ainda o e-mail não veio com dados da aluna, não veio dados de disciplina, tá. não veio nada disso. Tá, deixa eu só, Essa pode Graciana é daí acontecer. da sede? Nós temos uma supervisora acadêmica que chama Então, e Graciana, ela assina supervisora, ela de assina acadêmica. supervisora de serviço social. É, Aí eu ela deixei lá no, é deixei supervisora certinho. acadêmica, assim como você. Aí, como Então, você é supervisora de campo, você pode receber a aluna que não seja sua. Então, só para você entender, por exemplo, até se houver algum supervisor próximo ali de cidades vizinhas, né, ou cidade próxima ali, o supervisor, né, por exemplo, no seu caso, Irineia, eu não sei se é a Graciana nossa, nessa supervisora, mas é, mas, ué. enfim, vamos supor que seja. Então, nesse caso, por exemplo, que você relatou, e pode até acontecer com todo mundo, a supervisora acadêmica, né, aqui a Graciana, ela pode entrar em contato com você, supervisora, né, de campo, ali no seu local de trabalho, para receber uma aluna dela, entendeu? Uma Entendi. supervisora de campo. Essa aluna E vocês pode não podem ser fazer do meu essa polo, troca. isso? Isso mesmo. E daí vocês podem fazer essa troca. Entendi. Por isso que é interessante, né, esse contato com os outros supervisores. Porque se tiver em cidade próxima, né, eu sou supervisor, por exemplo, de São Paulo, eu Aham. atendo Minas Gerais. Em Minas Gerais pode ter polo ou até supervisores, né, de lá de Minas que tem um trabalho ali e que o aluno, né, meu aluno de Minas Gerais pode ser inserido nesse campo ali no local onde essa supervisora trabalha, entendeu? O que ela não pode é ser supervisora de campo e acadêmica do seu aluno, mas, né, Mas eu no posso se ser a houver essa supervisora de troca, campo do aluno dela, pode. Aham, sendo entendeu? supervisora acadêmica em 25 Isso, polo? Ah, entendi. entendeu? No seu trabalho como ali de campo, você pode receber aluna, entendeu? Só não pode Entendi. receber a sua Minhas aluna. alunas. Isso.
Porque o supervisor acadêmico não pode ser supervisor de campo e vice-versa, Sim. tá Até certo? porque tem uma Somente essa é a técnica lá regra. que atende meus É, alunos de Betim, ela e ali. aproveitando a sua deixa, né, referente a essa questão do contrato convênio. Então, pessoal, só lembrando, até aproveitando a deixa dela, que ela falou, eu tinha convênio, o local tinha convênio, porém, a hora que eu fui inserir o aluno em campo, o convênio não estava incluso o curso de serviço social. Isso é possível, tá certo? Isso é completamente possível. Então, nesses casos, né, nós realizamos, né, um contrato, né, o correto é fazer um contrato com todos os cursos, né, um convênio que engloba todos os cursos, até isso seria o mais indicado, ou fazer né, anexar um contrato ali adicional, onde inclui o curso de serviço social, tá bom? Mas o ideal é a gente fazer esse convênio para todos os cursos. Só existe um contrato, tá? Termo de convênio, só existe um modelo, que é o nosso do obrigatório, tá? Então, esse do obrigatório, a gente pode utilizar para todos os cursos. Já vem no contrato para todos os cursos, tá certo? Obrigado, Irineia, pela sua contribuição também. De Érica, você quer nada. fazer uma contribuição? Você que tem um vasto conhecimento aí sobre alunos em cidades e estados diferentes. Me ouvindo? Oi, estou te ouvindo agora, pode falar. Não, é duas colocações, né? Eu acho que assim, é só uma sugestão dessa questão do convênio, para facilitar. O problema é que tem 2 minutos do obrigatório e não obrigatório. E isso às vezes dificulta para a gente Uhum. abrir para fazer convênio com a prefeitura. Né? A prefeitura já demora uma devolutiva para dar a devolutiva, todos esses trâmites. E às vezes mandar 2 minutos, às vezes até a prefeitura reclama. E as cláusulas não são muito diferentes. Então é só uma sugestão para passar para o setor de estágio de unificar, né, uma minuta somente para a gente, tanto do obrigatório e não do obrigatório, porque às vezes tem lá o convênio, por exemplo, do não Uhum. obrigatório, e a gente tem que fazer outro convênio para o não obrigatório. Né? Então, isso Não, aí já é uma questão legal. Então, são dois contratos diferentes, né? O não obrigatório, né, tem não, sua às vezes eu especificidade. faço quando a prefeitura tem as 2 minutas, quando Ah, sim. a minuta dela, ela já coloca as duas cláusulas do obrigatório e não obrigatório. Até entendo Ah, esses trâmites aí. E a outra sim. colocação é a questão, assim, do TCE, né, que você está falando aí da proposta. O setor de estágio está barrando quem até assina. Eles querem exigir, assim, eu nunca tive esse problema, né? Teve uma Uhum. situação que faz 2 anos, que é a mesma pessoa que assina os estágios numa determinada prefeitura, e eles exigiram ou que seja a assistente social ou que seja o prefeito. Aí eu até que tive assim, é só uma colocação. Eu precisei até acionar Ah, o Auner via Teams e falar para ele, uhum, olha, vocês reprovaram, mas é sempre a pessoa que assina, ele é o responsável pelo uhum, setor de estágio, né? Então é só certo. isso. Então, Sobre só a para a gente. atividade Aham. é, Eu vou para aproveitar a deixar sua deixa. claro. Aham. Então, eu vou aproveitar a sua deixa e a gente já vai passar, então, para a elaboração do termo de convênio e termo de compromisso, tá? Então, assim, depois de todo esse contato, a gente vai para a elaboração do termo de convênio e termo de compromisso. Então, o que pode acontecer, né, nessa abertura depois do termo de convênio e termo de compromisso? Após essa abertura, todo o convênio, todo o diálogo ali com o técnico, nós vamos para o termo de convênio. E esse termo de convênio, algumas concedentes, tá, podem exigir o convênio próprio, tá? Nesse caso, qual é o fluxo? Tá? Já vou passando o fluxo aqui para que vocês entendam. Qualquer mudança no termo de convênio, tá? Ou termo de compromisso que seja exigido pela concedente, ele deve ser passado, tá? Pela aprovação do setor de estágio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou encaminhar o meu termo, né, de convênio ou termo de compromisso e vou encaminhar para o setor de estágio para a aprovação. Se for da concedente, o modelo da concedente, eu já encaminho já direto para a aprovação ali do setor de estágio. Se por acaso a concedente aceita o nosso termo, mas exige alguns outros documentos, né, como certidão negativa, eu vou encaminhar essa solicitação para o setor de estágio
via portal de solicitações, tá bom? Então, toda a tratativa referente à mudança desse convênio, né, exigido pela concedente, eu vou tratar direto com o setor de estágio, tá bom? Somente o setor de estágio tem autonomia para fazer essa aprovação de documentação, tá bom? Irineia, alguma dúvida? Não, Juliana, estou tranquila agora. Tá, Obrigada, ok, viu? então, nada. Então, assim, entendendo esse fluxo, agiliza muito o processo, tá certo? E o setor de estágio só vai aceitar essa documentação via, né, portal de solicitações ali, SideOne, tá bom? Ele não vai aceitar, pegar esse documento, aceitar esse documento via e-mail, tá? O fluxo correto é via SideOne, tá certo? Eles não vão te responder, então você vai ter problemas aí, tá bom? Então, o fluxo para qualquer solicitação da concedente é via portal de estágio. Qualquer problema que você tenha é com o setor de estágio. Você vai encaminhar a solicitação para o setor de estágio, tá bom? E assim, quanto mais rápido você fizer esse processo, esse fluxo, mais rápido, tá? Você vai ter essa devolutiva e vai conseguir aprovar aí essa documentação, tá certo? Então, assim, o setor de estágio vai atender, tá? O seu saldo em torno de 4 a 5 dias úteis, tá certo? Eu disse dias úteis, só para que fique claro, para que vocês se programem caso haja uma exigência ali do local da concedente, tá bom? Isso é muito importante para esse fluxo. E essa previsão, lembrando que eu vou abrir campo, tá? Para os alunos, né? A nossa teoria aqui é abrir campo para os alunos em ODP para o próximo módulo. A gente sabe que não, esse é o fluxo ideal, mas às vezes pode fugir dessa regra. Mas o ideal, assim, para que a gente tenha esse prazo. Então, vou abrir campo agora para o próximo módulo, pensando no próximo módulo, tá certo? Entendido esse fluxo, tá? De movimentação do termo de convênio, termo de compromisso. Então, sobre o preenchimento do termo de convênio, tá? Termo de convênio, quem vai assinar é o responsável legal pela instituição, tá certo? Então, se for uma prefeitura, é o prefeito, salvo exceções no qual o secretário tem uma autonomia ali, né? Um documento no qual você tem que encaminhar esse documento autorizando a assinatura no lugar do prefeito. E sempre o presidente da instituição, também salvo quando fugiu agora o nome, quando o termo, né, o contrato social da instituição, né, permite que o secretário, o tesoureiro, né, assine em nome do presidente, tá bom? Isso daí você tem que encaminhar essa documentação com essa autorização, tá bom? Então, nesses casos, termo de convênio, somente o responsável legal. Então, só vai preencher com as informações, CNPJ certinho e a assinatura, né, com carimbo do representante legal, ok? Termo de compromisso. No termo de compromisso, como a gente já, né, orienta e como é já um fluxo já conhecido, o termo de compromisso, quem pode assinar é o responsável legal, o gestor da ferramenta, que precisa ser identificado, o coordenador da ferramenta, no qual precisa estar identificado, ou o assistente social, tá bom? Que precisa estar identificado. Houve situações, até conversando com alguma supervisora, em que a supervisora preencheu ali o nome da assistente social, ou o nome do presidente, né, da associação, mas quem assinou foi um secretário. Ou colocou ali o nome do presidente como responsável legal, mas quem assinou foi a assistente social. Então, assim, só para que fique claro, quem vocês identificarem ali, né, na identificação de responsável legal pela instituição, é a pessoa que deve assinar, ok? Então, a assinatura deve estar legível e com um carimbo, tá bom? Para identificar. E precisa estar identificado ali a pessoa, porque não é só um rabisco ali, precisa identificar ali com o CNPJ ou o CPF da pessoa, né? Um carimbo ali da instituição, ok?
Então, sempre prestar atenção nisso. Outra situação, o CNPJ, tá bom? O mesmo CNPJ que está ali no termo de convênio deve ser o mesmo CNPJ no termo de compromisso, tá bom? Então, não pode ser CNPJs diferentes, senão o seu termo de compromisso perde a validade, ok? Fabiana, você tem uma contribuição? Boa noite, Juliano. Não, é Boa só noite. uma pergunta, a respeito dessa questão. O assistente social, ele pode assinar, esse termo de compromisso, mas ele tem que estar no estatuto que ele assina também ou não? No termo de compromisso não precisa, tá bom? O Tá. termo de compromisso é somente no termo de convênio. No termo de compromisso é liberado, não precisa estar no estatuto, né, Ah, da tá, instituição que ele pode assinar, tá bom? No termo de tá. compromisso não. A gente já Tá, obrigada. só precisa estar identificado ali. A hora que você for identificar como responsável legal, você tem que colocar ali. Por exemplo, Fabiana Cardoso, assistente social, né? Função assistente social, como responsável Tá, legal, tá ok? Então, tá só certo, essa então. informação precisa estar bem desenhada. E ser a pessoa que assina, tá? Essa é a questão. Entendido? Sim, Então, assim, essa informação do preenchimento precisa estar bem descrito, precisa estar bem elaborado para não haver erros, tá bom? Então, assim, se a gente seguir esse passo a passo ali, verificar certinho no preenchimento, tá? A gente não vai minimizar cada vez mais os erros. Outra situação que eu tenho encontrado agora é que as supervisoras estão passando para os alunos preencherem o documento, o termo de compromisso, tá? Nesse caso, tá? Eu preciso passar a seguinte orientação. Quando vocês forem solicitar que o aluno preencha essas informações, tá? Confira antes, tá? O preenchimento dessas informações, tá certo? Porque no termo de compromisso, tá? Vai lá a data do módulo, né? Ou a data no qual o aluno vai realizar o estágio. Então, como orientação padrão, tá? Eu vou deixar aqui que vocês priorizem colocar o início do módulo e o final do módulo, tá certo? Para não haver erro e o aluno ter toda essa data disponível para realizar o estágio, tá bom? Então, priorize essa informação. Ou seja, é somente copiar. Ali embaixo vai estar o módulo, por exemplo, módulo 54, de 23/9/2024 a 30/11/2024. Eu só vou replicar ali em cima. Qual o período em que o aluno vai para campo? Vai para o estágio? Ó, dia 23/9 a 11, 30/11. Então, sim, só replica para não haver erro. E a identificação ali na hora de preencher, né, de assinar quem vai assinar ali, tá bom? Só um cuidado ali no preenchimento do termo de convênio e termo de compromisso. Então, partimos desse pressuposto de que já preenchemos, já estamos com ele assinado, tá? Esse processo de assinatura você vai, né, solicitar para o aluno que ele pode ir lá buscar, né, recolher a assinatura. Não precisa necessariamente, né, ser você supervisor que encabece, né, e todo esse processo, tá bom? Todo esse processo, desde o mapeamento, pode ser e deve, tá, ter esse protagonismo do aluno, tá bom? Chamar o aluno também para responsabilidade nesse processo, tá bom? Quanto mais você tiver a participação do aluno nesse processo, melhor, ok? Então, partimos para esse processo, né, de recolhimento das assinaturas, vamos para a elaboração da proposta no portal Valoriza, tá? Importante que a gente tenha a seguinte consciência, tá? Esse processo, tá, pode ser realizado tanto pelo aluno quanto pelo supervisor. Ah, mas e aí, de quem que é a responsabilidade? Ambas as partes, tá certo? Ambas as partes têm a responsabilidade de inserir a proposta. Ambas as partes têm a responsabilidade de acompanhar até a conclusão destas propostas, tá certo? Então, o aluno tem também acesso
para inserir essa proposta. Então, a partir do momento que você tem, né, esse documento em mãos, você vai realizar essa proposta e inserir no portal Valoriza. O que eu preciso que vocês tenham em mente, tá? Essa proposta precisa estar, né, sendo acompanhada até a conclusão. E quando vai estar concluída? Quando o seu status, né, da sua proposta estiver com o status concluída, tá? Somente isso. Ah, mas como que eu vou identificar? Você vai olhar aqui, ó, situação concluída. Pronto. Você vai somente inserir a proposta ou o aluno e vai conferir até que a sua proposta esteja concluída. O que nós devemos estar realizando? Acompanhar diariamente essa proposta. Por quê? Se você não acompanha, você vai perder. Se por acaso a sua proposta ficar em revisão pelo solicitante, tá? Você precisa realizar essa correção o mais rápido possível para não perder tempo, tá bom? E outra situação, o aluno só pode ir para campo a partir do momento da proposta concluída. E eu preciso acompanhar, eu preciso, né, como supervisor, liberar esse aluno para campo. Sou eu que vou liberar esse aluno para campo. E para isso eu preciso ter certeza que a minha proposta foi feita corretamente e está com o status concluída, tá bom? Ela precisa obrigatoriamente estar com o status concluída. O que acontece, tá? Se o aluno for para campo sem a proposta estar concluída e eu perder o prazo para correção e acabou o módulo, o aluno está automaticamente reprovado, tá bom? Não tem como realizar uma reabertura ou fazer uma correção depois que o módulo terminou, tá certo? E todas as tratativas, que fiquem claro, todas as tratativas são realizadas pelo setor de estágio. Não somos nós do curso quem realizamos essa tratativa de aprovação da proposta. Por isso é importante que vocês tenham atenção nesse processo, porque todas as tratativas é realizada pelo setor de estágio. E o setor de estágio não vai reabrir proposta fora do módulo, tá certo? Então, por isso é importante esse processo de acompanhamento. Não se esqueça, se acontecer de aluno que foi para campo sem proposta, ele está reprovado, suas horas invalidadas e, né, ele vai ter que cursar novamente essa disciplina, tá certo? É importante que a gente siga esse espaço, é importante que haja esse acompanhamento, tá certo? Eu queria uma contribuição, até se a Érica, a Fabiana ou até a Shirley, que tem um tempo maior aí de, de supervisão, né, ou a Amélia, puderem contribuir. Como que vocês fazem esse controle, né, de lançamento da proposta e esse acompanhamento até a conclusão da liberação desse aluno em campo? Vocês poderiam ter alguma contribuição para dar para a gente aí, para os novos supervisores? Como que vocês fazem esse processo? Posso falar? Pode? Eu estou aqui nesse momento, não sei se você está vendo, eu estou aqui já conferindo as propostas dos alunos. Eu Aham, estou incentivando eles a fazer a proposta, que é para eles aprenderem. Então, certo. até agora, nesse módulo 53, esse eu não fiz mais. Mas eu sento, pego o nome de todos, polo, vou conferindo um por um. E se tiver alguma coisa errada, eu envio para eles corrigirem. É isso que eu estou fazendo. Eu olho um por um, polo por polo, aluno por aluno. Ah, legal. Você tem uma planilha de acompanhamento? Eu tenho um Ou- caderno. Ah, tá. Então, tá bom, então. Sou mais antiga, eu tenho um caderninho. Cada folha Legal. é um polo. O importante é o controle. Isso. Fabiana, você tem uma contribuição? Tenho sim, boa noite a todas também.
Eu faço mais ou menos a mesma coisa, né? Eu também tenho um diário que eu uso, tá? É um diário de campo, como eu sugiro sempre para que eles tenham também, e por ali eu vou acompanhando. Então, eu vou inserir a proposta e eu olho todos os dias, até para liberar o aluno apenas quando disser concluído, né? Às vezes dá uma situação ou outra ali de não consigo colocar a proposta, então às vezes tem alguma coisinha que foi digitada errado. Eu costumo fazer para todos, tá? Até achei interessante a colocação da colega de orientá-los, né? Mas eu, desde então, desde que eu entrei, né, eu faço sempre, né? Até quando eu chamo vocês, Uhum. tanto tu, né, Juliano, quanto a Daniele, que são pessoas maravilhosas, estão sempre muito solícitas, mas é sempre eu que faço, tá? Então, achei até interessante, né, orientar, e agora que tá com esse seminário de documentações, porque eu acho que é importante deles irem se apropriando também, né, com a nossa orientação. Mas então é assim, eu acompanho diariamente pelo portal para Uhum. verificar quando está concluído. Ah, correto. Você tem alguma planilha de controle ou é só Sim, esse sim, diário? Ah, sim. eu faço anotações e vou observando por ali, né? E sempre aviso os alunos, tá? Foi concluído, pode entrar em campo. Antes não. Legal, bacana. Eu gosto do meu, Irineia? eu gosto do Oi, meu, pode falar. eu gosto do meu caderninho, para onde eu estou, eu carrego ele. A planilha tem que ser o computador. Tá certo. Tá bom. Shirley, tem uma contribuição? Oi, boa noite, Juliano. Boa É, noite. então, eu é mais ou menos igual aos colegas, eu faço numa planilha do Excel, eu faço a listagem dos alunos que vão ter que entrar em campo no módulo, né? Uhum, E, e ali eu vou olhando, não chega a ser todos os dias, um dia sim, um dia não. Quando ok. é aluno que tem duas disciplinas e que ele vai ter que fazer mais horas, 160 horas, aí esse eu olho todos os dias. Mas se não, eu olho a cada 2 dias e já vou direto ali boto no concluído para não ficar muito ansiosa, boto a opção concluído e boto o nome do aluno e vejo se já está ok para liberar o aluno para o estágio. Agora, uma observação que eu tenho até para fazer, depois que vocês começaram esses seminários de orientação de documentação, eu tive duas alunas nesse módulo que elas já verificaram que já tinha sido liberado e elas me comunicaram. Olha, prof, o meu estágio foi liberado, porque como eu trabalho em outro trabalho Aham, de manhã, né? Eu não posso estar o tempo inteiro ali acompanhando. E duas alunas já foram lá no portal, viram que tinha sido liberado e vieram todas felizes porque já estava liberada a documentação. Está sendo bem legal isso, esse retorno dos que alunos, bacana. eles já também juntos, fica aí a dupla dinâmica, né? E Isso tá dando aí. super certo. E essa é a metodologia que a gente busca, né? Trabalhar, trazer esse aluno também como protagonista, né? Como co-participante, né? Nessa responsabilidade, né? Da proposta, tanto de inserir, como buscar campo, como também acompanhar até a sua aprovação. Então, assim, são práticas válidas, são práticas que, né? Tem bastante gente aí que sabe como fazer, que está funcionando, são ideias bacanas que a gente, né, pode pegar e aproximar aí para colocar em prática. Oi, Irineia, Eu, tem... eu confesso, Juliano, que eu ainda não. A gente fica meio apegado, né, nas coisas antigas. Eu ainda não deixei eles lançarem o TCE no sistema lá. Não, não é Aham, eu quem lanço, mas eu estou fazendo com que eles participem do acompanhamento, se está ok ou não, né? Mas com certeza, aos poucos, a gente tem que ir dando asas para eles, né? É que a é gente isso aí. fica meio apegado, sabe a mãe que Não, quando cuida do filho só acha que ela que cuida bem e os outros não cuidam? É essa sim, sensação assim, ai meu Deus, eu vou dar para eles lançarem, se eles fizerem alguma coisa errada, aí vai atrasar o estágio, vai ter que corrigir. Então é eu que estou lançando ainda, mas o bacana, acompanhamento eles estão acompanhando juntos, isso é bem legal. bacana, Shirley, boa Tá bom? contribuição. Uhum. Irineia, você tem uma contribuição? Então, seguindo então, né, referente a essa aprovação da proposta.
O que eu preciso que vocês tenham em mente, principalmente neste módulo 54, que nós, né, já estamos aí um pouco mais do início ali, e referente aos próximos módulos, é a questão da carga horária, né? Disponibilidade do aluno em executar o estágio e a questão da carga horária, né, desse aluno, o quanto ele consegue executar, o quanto ele consegue, né, verificar ali a possibilidade dele ali se encaixando dentro dos horários dele. Então, assim, é importante que a gente faça, tá? Eh, durante o início, né, desse processo, a possibilidade do aluno conseguir concluir a carga horária dentro do módulo, tá? Sempre frisar, né, para o aluno que a disponibilidade dele para executar o estágio é muito importante. E esse período de aprovação da proposta, né, então a gente sabe que esse processo é moroso e muitas vezes pode demorar por alguma situação, tá? Por isso é importante a gente revisitar todos os processos, toda documentação antes de inserir, é entender que, a partir do momento que foi aprovado, eu preciso fazer essa contagem dessas horas, tá? Olha, a proposta foi concluída. Eu preciso fazer para ver se esse aluno vai conseguir concluir, por exemplo, principalmente quando o aluno tem 2 disciplinas para cumprir no módulo, tá certo? Então esse processo é importante também, tendo em vista que nos módulos, né, não há prorrogação, né, de tempo em campo. Então, a gente tem data para que o aluno realize as horas em campo. Então, precisa fazer essa contagem dessas horas para que, se caso o aluno tiver uma disciplina de dependência ou uma disciplina de adaptação, a gente já orientar o aluno, olha, não vai dar para você fazer as 2 disciplinas, vamos ter que optar por uma disciplina apenas. Então, vamos solicitar o cancelamento da disciplina de adaptação ou disciplina de dependência. Então, fazer essa tratativa, né, como se diz, esse tete a tete com o aluno para verificar e planejar as ações ali dentro do módulo, tá certo? Isso é importante também a partir da aprovação da proposta, porque a partir do momento que eu tenho a proposta aprovada, eu já consigo mensurar e identificar quais horários, né, quais as horas de disponibilidade do aluno eu tenho ali para ele fazer em campo. Oi, Érica, tem uma contribuição? A questão, assim, eu entendo completamente esse processo, questão de aprovar para aprovar. Mas o que que acontece? Essa demora, às vezes, de abrir e aprovar essa proposta, às vezes acaba prejudicando o aluno, vou falar por conta própria. Um exemplo. Ontem eu até acionei o Vainer, porque a data da proposta que o TCE, quem tem que assinar é da prefeitura, e tem que, existe da coordenadora e da Cátia está assinando. Ele falou que o prazo era até ontem e eles não me mandaram essa documentação assinada. Então, geralmente, o aluno, eu programo com o meu aluno para começar, por exemplo, o módulo começou dia 23, para ele começar na quarta ou na quinta, mais ou menos, para ele se programar em questão da carga horária, né? Até em questão, porque o aluno, ele não consegue, você sabe, né? Todo mundo sabe, ele se programa aí, ele não consegue, às vezes, fazer o estágio total, mas às vezes essa demora, que eu sei que é grande, é normal, né? É muita demanda para aprovação, mas às vezes essa demora, às vezes, acaba saindo um pouco do planejamento. Porque, um exemplo, aí abriu a proposta, um exemplo desse meu aluno que eu até comentei no início. Certo. Estava tudo certo. Aí ele negou, né? Aí ele nega. Aí você demora, às vezes, a devolutiva para colocar o TCE novamente, aí até esse aluno começar o campo. Só um exemplo. Uma aluna minha, por causa dessa tratativa com a sede, ela demorou 1 mês para entrar no campo de estágio, módulo anterior. E às vezes precisou da prorrogação e às vezes ela nem conseguiu por causa dessa demora. Então, às vezes, é só um relato, tá? Então, às vezes, fica difícil isso, dessa devolutiva.
Eu entendo perfeitamente o procedimento, mas planejar, eu planejo com o meu aluno 15 dias antes como vai ser o estágio dele. Quantas cargas horárias que você vai fazer por dia? Posso tanto dia, 6 dias. Então, no máximo, ele já se programa para começar na semana do estágio. Às vezes o aluno já se programou, às vezes dia 24, que às vezes aprova ou não, porque senão não vai dar o tempo dele fazer o estágio. Certo. E isso deve ser levado em consideração até a questão, né, de processo, né, do setor de estágio. Isso sim, né, tem que ser levado em consideração. Por isso nós antecipamos, né, o TCE. Então a gente busca esse processo, ó, recolha assinatura, deixe já preparado para quando for iniciar o módulo, a gente já ter esse documento e você já poder inserir lá na plataforma, tá certo? Então, assim, esse processo também entende-se que pode haver várias situações, né, atípicas em que o aluno, né, possa ter essa proposta atrasada. Então, para isso a gente precisa levar em consideração. Por isso, né, pensando nesse processo, nessa modalidade, no que pode ocorrer e quando aprovar, porque lembrando que o aluno só pode ir para campo a partir do momento que a proposta estiver com o status concluída lá no portal, então a partir desse momento que eu vou identificar, ó, a minha carga horária, ó, o que eu posso realizar, o que pode ser realizado ali naquele momento. Então, vamos identificar mediante ao que eu tenho disponível da data. E, infelizmente, né, lembrando sempre que a gente, né, vai ter sempre esse processo, início do módulo e final do módulo, para que o aluno consiga concluir o estágio, tá certo? Pessoal, entendido esse processo de inserção, alguém ficou com alguma dúvida ou tem alguma situação em que gostaria de perguntar referente a esse processo? Oi, Sueli, pode falar. Oi, Oi, tá me ouvindo, Juliana? Tá me ouvindo? tô te ouvindo. Pronto. Eu fiz uma pergunta lá no chat e quando o responsável pela organização, pela empresa, não tiver carimbo, como é que eu faço? Você pode identificá-lo, né, colocando o CPF, tá, Uhum. dele e o nome. Pronto, tranquilo. Porque assim aconteceu com a gente no TCE antigo, a instituição tem um carimbo com o CNPJ, mas o responsável não tinha o carimbo. Aí Quando é o voltou TCE, tá. Quando é o TCE, tá, a- até a instituição, se a instituição tem o carimbo, você pode usar o carimbo da instituição. Tem um pronto, CNPJ da instituição, pode utilizar. Mas o que precisa estar identificado é a assinatura ali, ó, nome da pessoa e o CPF. Mas pode pronto, usar o carimbo ali da instituição, tá certo? pronto, Mas é que tranquilo. questão de assinatura, né? Porque senão eu também posso ali e assinar, né? Quem Pronto, garante que vai ser, né, a pessoa sinalizada lá em cima que está é, assinando ali na pessoa ali embaixo, tá pronto. certo? E o convênio, agora o convênio tem que ter o carimbo. Isso, tá? Mas Pronto, pode ser certo. da instituição, Ah, tranquilo. Beleza. tá? Obrigada. Mas de qualquer forma, a pessoa que está assinando precisa ser identificada, Ah, certinho. tá bom? Juliana, Oi, Diga. essas reuniões todo, que a gente está tendo quase todo dia reunião, é obrigado a gente assistir todas elas? Mesmo a gente tendo 10 anos de casa? você está falando do link? E, não, é que nem a reunião de hoje, por exemplo. Aí tem o seminário. Eu preciso assistir ou não? O seminário de estágio é para os alunos, Isso, tá? mas e essas nossas. Seminário de estágio é para os alunos. O link Open Class é para os supervisores e não é obrigatório você assistir, tá? Para Tá bom, caso você, tá bom? tá bom, obrigada. Joelma, você tem alguma dúvida? Oi, você está mutada. Oi, então sim, deixa eu te perguntar, Juliana, eu tô com uma estagiária que ela ficou em didática pedagógica, e Ah, aí eu queria saber
quando que ela faz essa reposição? O primeiro estágio dela, ela ficou de recuperação, foi reprovada mesmo. Ah, tá. Tá aí dependência. Isso. Tá? Vai aparecer para ela como dependência sem ser no próximo, no outro módulo. Aí, no caso, ela pode fazer em qualquer momento? Não. A disciplina vai ser ofertada para ela lá no estúdio dela, tá? Não é qualquer, não Ah, é sempre. Cada módulo é ofertado uma disciplina. Então, é na porque assim, disciplina eu fiquei em independente, dúvida. ah, É porque eu é fiquei que com assim, essa dúvida, porque eu estou ouvindo aí os colegas falando em relação ao aluno estar cursando duas disciplina. disciplinas. É que é duas disciplinas de estágio, tá? Em campo, tá? É Ah, tá. possível que tenha duas disciplinas. No caso de ODP, pode ser que a aluno tenha, além das duas disciplinas de campo, pode ser vir a disciplina de ODP. Aí, nesse caso em específico, vai ser ofertado 3 disciplinas de estágio. Mas, quando a gente se refere a duas disciplinas, é referente a disciplinas em campo, tá bom? É o Juliana, comum. Ah, certinho, eu entendi. E outra coisa, eu tô com uma aluna para mim colocar ela em campo, porém, o que que acontece? O TC foi feito tudo direitinho, só que quando foi levado para o prefeito assinar, ele esqueceu de fazer a rúbrica dele em todas as páginas do termo de convênio. O que que uhum. acontece? Tá tudo certinho, só que falta só a rúbrica dele em todas as páginas. No caso, eu tenho que esperar, porque para a gente encontrar o prefeito, não é época dessa que eu vou te dizer que tá difícil, viu? E Aí, no você caso, já é encaminhou pro... obrigatório. Ah, tá. Você já encaminhou... É que assim, isso é uma questão de avaliação do setor de estágio, mas você pode encaminhar só com assinatura. Tá identificado ali a assinatura do prefeito, tudo certinho? Sim, no final tá, na última página. Só que, como a gente Tem- tem que rubricar, né, de todas as páginas, não foi feito esse procedimento. Aí depois, quando eu fui olhar, aí foi que eu observei. Tá. Essa avaliação é do setor de estágio, você pode verificar com o setor de estágio, que daí eles, né, vão te dar o deferimento se vão aceitar ou não, tá? No caso, eu posso lançar ele no sistema, né? Uhum, Aí que eles vão me responder. Então tá bom. isso. Eu vou tentar, porque eu tô com medo Agiliza o de. processo. Não, tenta, É, agiliza o processo, que a gente não pode ficar aguardando. Isso aí você já, então tá bom. tá? Oi, Yara, É. Oi, boa noite, Juliana. boa Desculpa aí, noite. eu tô rouca. Eu tô com uma virose, estou perdendo a voz. Mas é a respeito ao... Desculpa, gente, boa noite a todos. É assinatura digital. Eu fiz a assinatura digital. Eu tenho a estagiária em Paraíba do Sul e Vassouras. É um pouco distante da onde eu moro. Eu posso assinar as fichas dela com assinatura digital? Pode? Pode? Eu fiz pelo Uhum. Gov. Sim, pode. Só Tá. lembrando que as assinaturas precisam estar, né, em todas as folhas, tá? Sim. E em questão daqueles, do nosso visto na ficha acadêmica, como que eu faço ali? Você pode fazer digital também o visto, Tam- tá? Ah, tá. Tá bom. Então, isso aí eu não tinha feito, não, mas eu vou fazer então. Tá bom? Tá bom. É, Me tirou minha dúvida. Obrigada. de nada. Pessoal, tudo certo então? Se alguém tiver mais alguma dúvida, né, eu vou estar disponível ali no plantão Teams, tá? Ficou faltando alguma coisa, ó, preciso que seja algo mais específico, preciso de ajuda em alguma coisa, não hesite em solicitar lá no plantão Teams, tá? A gente está disponível aí para auxiliar vocês aí em qualquer dúvida que vocês tenham, tá bom? Utilize bastante o plantão Teams, tá meio parado nesses últimos modos, então, por favor, vamos movimentar o plantão Teams lá e qualquer coisa estamos à disposição. Peço para que vocês preencham, tá? Não saiam sem preencher a ficha de avaliação, tá? Para que a gente possa estar
melhorando a cada dia mais o nosso processo, o nosso fluxo, o nosso trabalho aí com o link, tá bom? Então, muito obrigado, tá? Tenha uma boa noite e a gente se vê na próxima terça-feira, mais um link, né, do Open Class, tá bom? Boa noite a todos, até mais.